Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati. E eu sou a Sara Pinheiro, e aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Natural Pod. E hoje nós vamos conversar sobre uma mudança muito importante no caminho para uma vida mais natural, que é a criação de novos hábitos saudáveis. Ou seja, mudar a nossa rotina e viver de uma forma diferente ao qual estávamos acostumados todos os dias. Mas como estávamos acostumadas a viver? Nossa rotina, com horários de sono desregulados, alimentação descuidada, vida sedentária, excesso de trabalho e outros hábitos considerados normais em nossa sociedade, mas que cobram seu preço com o passar do tempo. Quando decidimos ter uma mudança de hábitos, os desafios costumam ser sempre mais difíceis do que previmos. Para quebrar a rotina, é preciso muito mais que força de vontade, não é, Sara? Eu acho que eu já falei em outros episódios que eu não sou uma pessoa que gosta de uma rotina engessada, né? Eu gosto muito de criar uma rotina para trazer coisas novas, um movimento, uma variação nessa rotina, sabe? Então, no meu caso, é bem difícil criar um novo hábito, exatamente por manter essa rotina de forma consistente até ela chegar no automático. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 7 anos, eu mudei completamente a minha vida e hoje eu tenho muito orgulho de ver as mudanças que me trouxeram até o estilo de vida que eu tenho hoje. E olha que tem muita coisa que eu quero melhorar daqui pra frente. Então, se você também é assim, saiba que você não está sozinha e que é possível fazer as suas mudanças se respeitando. Às vezes, os hábitos envolvem substâncias que viciam, como comer um doce depois da refeição, ou diminuir o consumo de álcool, que é uma coisa socialmente vista como algo de pertencimento em alguns locais, né? Por exemplo, quando a gente vai numa festa infantil, a gente precisa comer um brigadeiro, né? Ou quando a gente está numa outra festa, é esperado que a gente beba álcool. Nesse caso, a mudança fica ainda mais difícil, porque nós somos cobradas a ter esse tipo de comportamento pelos nossos amigos, pelos familiares. Mas por que é tão difícil mudar um hábito? Sara, segundo um estudo da Universidade Duke, nos Estados Unidos, os hábitos são responsáveis por 40% da nossa rotina. Imagina só, quase metade das nossas atitudes diárias são feitas no piloto automático, sem a gente perceber. E aí, quando a gente decide mudar algo dentro dessa nossa rotina, a gente precisa reprogramar o nosso cérebro. A teoria mais conhecida é aquela de 21 dias para realizar uma mudança de hábito. Não sei se você já ouviu falar sobre ela. Mas alguns estudos recentes apontam que esse tempo não é exatamente o mesmo para todas as pessoas. Então, tem gente que consegue nos 21 dias, mas também tem gente que precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer essa mudança e também depende do hábito, né? Tem hábito que precisa de mais tempo também, não é só a pessoa, mas também o hábito. Então, por exemplo, largar o cigarro, né, para quem fuma, é muito mais difícil do que a gente mudar o nosso horário de dormir. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer essa mudança de horário, a gente consegue ir gradativamente mudando ele. Parar com o cigarro já precisa de uma graduação bem menorzinha, assim, né? Um dia a dia bem mais lento para conseguir substituir esse sentimento que o cigarro traz, esse pertencimento em algum grupo, algo nesse sentido. E nessa terceira versão do programa de autocuidado natural, eu criei uma metodologia chamada Tríplice Vitae, onde nós vamos juntas mudar os 3 principais pilares da nossa rotina, que eu percebi mudando a minha rotina. E quais são esses 3 pilares? É a conexão corporal, o movimento essencial e a alimentação regenerativa. E isso acontece em 3 semanas por mês, ou seja, é esse tempo de 21 dias ali que é feito, né, por esse estudo, né, de reprogramar o cérebro e tudo mais. Porém, na 4ª semana do programa de autocuidado natural,
nós vamos identificar se é preciso praticar mais tempo ou não, ou se nessa quarta semana o nosso corpo precisa de descanso. Mas aí entra a intuição, né, Sara? É aí que a gente olha para dentro e entende como que o nosso corpo está indo. Então, quem vai decidir se precisa de mais tempo ou se 21 dias faz sentido é você, porque é você quem conhece as suas reais necessidades. Então, é algo muito legal para a gente também levar em consideração na hora de fazer essa mudança de hábitos. Nossa, Amanda, lembrei de um conceito muito legal sobre hábitos que eu aprendi com o livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É o seguinte, bate muito com o que você falou aí agora. Ele explica que o nosso cérebro ele fica procurando formas de economizar energia. E uma dessas formas é deixar algumas coisas no automático, sabe? O que virou hábito basicamente é isso, coisas que nós já fazemos sem pensar muito. E aí ele explica que todo hábito passa por 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o gatilho, é o que vai de alguma forma te fazer começar esse hábito. O segundo momento é a rotina, ou seja, é a atividade em si. E o terceiro momento é a recompensa. Todo hábito tem uma recompensa e ele só se torna automático com o gatilho, que é alguma coisa que vai te fazer começar essa ação, e a recompensa, que vai encerrar e você vai entender que valeu a pena ter feito aquela rotina que é a ação, né? É importante lembrar que isso depende do ambiente que nós estamos. Identificar os gatilhos que levam a determinadas atitudes é essencial para mudar a rotina. Por isso é importante planejar a troca dos maus hábitos por hábitos mais saudáveis. Se você costuma ingerir álcool após um dia estressante de trabalho, você pode substituir a bebida por uma caminhada, ou por uma comida gostosa e saudável, ou um chá quentinho. Agora, se você já sabe como mudar o hábito, é importante focar em algumas alterações essenciais para tornar a rotina mais leve. Mas lembra, qualquer mudança exige tempo e paciência. Então, é comum ter alguma falha nesse planejamento e nesse processo. Total, Sara, super concordo. E eu trouxe aqui também, eu listei os principais hábitos prioritários que eu tô olhando nesse momento e mudando na minha rotina. E aí eu queria trazer para a gente discutir um pouquinho sobre isso, conversar, entender se faz sentido, o que não faz sentido. E a prioridade 1 dos meus hábitos, de mudança nos meus hábitos, são os hábitos alimentares. E é importante entender, Sara, que os alimentos que nós ingerimos, ele tem influência direta na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. Esse foi um dos principais pontos que eu percebi e que me deu um start, assim, preciso realmente mudar porque está impactando diretamente na minha saúde. E mesmo com uma rotina agitada e com muitos compromissos, vale a pena a gente não ficar vulnerável às doenças causadas pela má alimentação, que são a diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, entre várias outras. Isso porque, Sara, essa é a principal causa de mortes em todo o mundo. Mata mais que o cigarro, por exemplo. E 1 em cada 5 mortes em 2017 estava relacionada à má alimentação. Isso equivale a cerca de 11 milhões de pessoas. Olha essa quantidade. É muita gente. Práticas simples, como diminuir a gordura no preparo dos alimentos, evitar alguns produtos ultraprocessados, consumir um pouco mais de frutas, verduras, legumes, comer mais devagar, fazer no mínimo 4 refeições por dia, são fundamentais para promover essa mudança de hábito. Faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu comecei a olhar para a minha alimentação com carinho. E foi aos poucos, no passo a passo, estudando, lendo, fazendo acompanhamento e aprendendo muito com cada nutricionista que eu passei. Hoje eu vivo uma rotina super confortável, sem tomar leite, evitando os derivados do leite, sem comer carne. E sabe, no começo os meus amigos estranharam muito. Eles falavam assim, e agora? Como é que a gente vai sair para comer? O que você vai comer?
Não vai ter mais vida social, não? Imagina o bullying que eu sofri. E hoje eles sempre pensam em mim. É um amor, sabe? Eles fazem uma comidinha diferente pra mim no churrasco. Todo mundo já sabe. E as pessoas, elas também precisam de um tempo para se acostumar com os seus novos hábitos. Dá um tempo para elas que vai dar certo. Outra atividade que funciona muito bem é proporcionar a interação de profissionais de nutrição, como você citou, com a gente que vai iniciar a reeducação alimentar. É isso que eu proponho no PAN também. Então, agora a gente vai ter uma nutricionista maravilhosa, vegana, para nos ajudar no processo de transição dessa alimentação. E eu achei super importante, Sara, esse profissional também me auxiliando na mudança, porque apesar de eu já ser vegetariana há 12 anos, eu já ali procurar alimentos mais saudáveis, já tomar meus chazinhos, já fazer uma alimentação mais consciente, essa transição para o veganismo, ela não é tão simples assim, né? Tirar os derivados é muito mais complicado do que tirar a carne em si, na minha opinião. Por quê? Porque os derivados estão em muitos lugares. Aquele queijinho ali sempre passa despercebido em vários pratos. Então não é tão simples assim fazer essas substituições. E eu comecei a fazer isso de uma forma muito mais intensiva a partir do momento que eu descobri a endometriose, porque os laticínios são super inflamatórios e isso estava me causando dores muito fortes abdominais. Então, além da distensão abdominal também, e com a mudança dessa alimentação para uma alimentação vegana, esses sintomas da endometriose, eles já estão praticamente zerados, Sara. E estimular também essa vontade da gente cozinhar a própria comida, apesar da correria do dia a dia. Então, eu não cozinho todos os dias, mas sempre que eu posso, eu priorizo esses momentos, porque essa é uma das formas mais eficazes da gente melhorar a qualidade da alimentação, porque a gente sabe o que está ali dentro, a gente sabe como foi feito, e a gente se conecta mais com essa hora de se alimentar também. E aí, Sara, a gente entra agora também na prioridade 2 que eu quero citar aqui, que são os hábitos de atividade física, que complementa muito essa prioridade 1 da alimentação. Estar fisicamente ativa é fundamental para manter a saúde dos nossos músculos, dos nossos ossos, articulações, da nossa saúde mental e até com a nossa evolução durante as fases da vida, conforme a gente vai ficando mais velhinha, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças relacionadas ao sedentarismo matam 300 mil pessoas por ano no Brasil, um país onde 51% das pessoas não se exercitam por falta de tempo. Será? Por recomendação da OMS, os adultos devem fazer 150 minutos por semana de exercícios moderados, que podem ser distribuídos em 5 vezes de 30 minutos por semana. Sara, mas muitas vezes não é só falta de tempo, não. Também é meio chato fazer exercício, né? Muitas vezes os ambientes da academia tradicional não incentivam quem quer ficar mais quietinha, escondidinha na hora de se exercitar. Eu mesma não gosto desse ambiente. E me saí muito melhor fazendo exercícios que envolvem minha mente junto com o movimento do corpo, como o yoga e o pilates. E aí, por conta disso, eu trouxe também para dentro do PAN o yoga, os movimentos do yoga. E agora a Lari, que é professora de yoga, está com a gente lá dentro para ajudar a iniciar esse movimento essencial do corpo, o que é bem legal também, né? Nossa, que maravilhoso! O PAN tá ficando cada vez mais incrível, né? Eu lembrei aqui agora de uma época que eu descobri a técnica do livro que eu citei lá em cima, O Poder do Hábito, para começar a correr todo dia de manhã. E aí, como que eu fiz? Eu acho que contando a história vai ajudar a pessoa a identificar os gatilhos e como eu fiz direitinho para fazer também, né? Todo dia eu acordava e eu deixava o tênis dentro do quarto. Então eu já acordava e já olhava para o tênis. Daí eu levantava, colocava a roupa e o tênis, e ia para a cozinha pegar um biscoito
e eu passava pasta de amendoim no biscoito. Eu comia uns 3, 4 biscoitinhos com pasta de amendoim e saía para correr. Saía, corria. Na época eu morava perto de um lugar que tinha uma ciclovia e uma parte de corrida. Corria, tinha dia que eu corria meia hora, tinha dia que eu corria 10 minutos, tinha dia que eu corria 50 minutos. E eu voltava para casa e tomava um café da manhã bem gostoso. Daí eu vou fragmentar aqui a experiência para você conseguir enxergar. Eu acordava e olhar o tênis era o meu primeiro gatilho. Então, quando eu olhava o tênis, eu já pensava que eu precisava trocar de roupa. Eu trocava de roupa e comia o biscoito com pasta de amendoim. Gente, isso é muito louco, mas depois eu entendi que comer o biscoito com pasta de amendoim era o meu gatilho para correr. Porque quando eu não ia correr, eu estava em outro momento do dia e eu comia o biscoito com pasta de amendoim, eu lembrava da corrida. Eu sentia vontade de correr e eu lembrava do bem-estar que eu sentia depois da corrida. Mas vamos lá, identificamos o gatilho. Eu fazia minha corrida, voltava para casa e tomava um café da manhã bem gostoso. Eu achava que o café da manhã ia ser a minha recompensa, mas no fim das contas, a minha recompensa era o retorno do lugar que eu corria até a minha casa. Porque eu já estava com aquela endorfina no corpo, olhando o dia lindo, sentindo o vento na cara, e aí a minha recompensa já era a endorfina. Então foi algo que eu fui entendendo no processo. Eu tentei colocar a técnica do livro fragmentando, achando que ver o tênis dentro do quarto ia ser o meu gatilho, mas o biscoito foi o meu gatilho. Eu achei que o café da manhã gostoso ia ser a minha recompensa, mas eu entendi que a endorfina da corrida virou a minha recompensa. Então, chegando com essa consciência e essa sensibilidade, eu tenho certeza que você vai conseguir construir os seus hábitos. E essas coisas a gente só aprende na prática, né, Sara? Exatamente. E aí, eu trago agora a prioridade 3, que são os hábitos de ingestão de líquido, de água, que parece ser algo simples, mas muita gente tem problema de saúde decorrente de uma hidratação inadequada. A água é o nosso hidratante natural e é ela quem é responsável pelo funcionamento da maioria das reações químicas do nosso organismo, além de transportar os nutrientes e também de eliminar as toxinas que são derivadas desses processos orgânicos do nosso corpo. E por dia, cada pessoa precisa repor em média ali de 2 a 3 litros de água, porque isso é o que é perdido nessas atividades metabólicas básicas do nosso organismo. E aí, por meio de ingestão de alimento, geralmente, se a gente come bastante fruta, alimentos que têm mais água, né, a gente consegue repor em torno de 1 litro. E aí é por isso que a gente ouve muitas vezes, né, que a gente precisa beber cerca de 2 litros de água, como um hábito, como algo já fixado. Então, é legal saber de onde vêm essas medidas, até para a gente entender como fazer essa reposição dessa água. Então, eu coloco, Sara, sempre uma garrafinha de água do lado da minha estação de trabalho, para que eu consiga ir bebendo essa água sempre que eu lembro disso. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou sentindo sede necessariamente, mas o meu corpo, ele tá precisando eliminar essas toxinas, ele tá precisando transportar esses nutrientes, então eu preciso manter ele hidratado, né? Esse é um hábito que eu consegui implementar de uma maneira bem fácil, bem simples, com uma garrafinha bonitinha ali do lado da minha estação de trabalho. E um outro tipo de água que eu amo, assim, de paixão, Sara, é água de coco. Então, sempre que eu posso, eu compro coco e priorizo essa água, porque faz, assim, um bem-estar enorme, traz um bem-estar enorme para mim, e na questão anti-inflamatória também, né? Então, sempre priorizar a água é super importante, porque às vezes a gente pensa, mas eu bebi refrigerante, mas eu bebi suco, mas eu bebi outros tipos de líquido. E esses líquidos, eles não repõem necessariamente a mesma quantidade que a gente precisa de
água, a água mesmo, né? H2O. Eu acho bem importante a gente lembrar disso também. Eu também sou adepta da garrafinha e eu carrego a minha garrafa de 1 litro de água para cima e para baixo. Ela tem 1 litro e aí eu já sei que quando dá mais ou menos no horário do almoço eu tenho que ter bebido pelo menos uma garrafa dessa cheia para eu conseguir tomar a segunda garrafa na segunda metade do dia. Nem sempre eu consigo, mas eu vou carregando a minha garrafa para onde for. Eu tô em casa, tô trocando de cômodo, eu vou carregando a garrafa. Quando eu vou atender fora, eu levo a garrafa no carro, eu coloco a garrafa na clínica, essa garrafinha aqui já é minha companheira, sabe? E às vezes, quando o dia tá bem frio, eu moro na região serrana, então aqui quando tá frio, tá bem frio mesmo. E todo mundo fala que nessa época de frio é muito mais difícil de beber água, né? Quando tá bem frio, eu esquento a água e eu uso a água para me aquecer. Então, é a forma que eu uso para me aquecer de dentro para fora e eu tô me hidratando, né? Então, eu não bebo por sede, eu bebo por frio. Nossa, que legal, Sara. É um novo olhar para a água, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade de esquentar e beber ela quentinha no frio. E aí, emendando nisso, eu trago a prioridade 4, que são os nossos hábitos de sono. O que você acha sobre isso, Sara? Uma boa noite de sono nos ajuda a equilibrar as funções hormonais, regular o apetite, fixar conhecimentos na nossa memória. Na verdade, a gente ainda não sabe exatamente todas as funções do sono no nosso corpo. A ciência humana ainda não descobriu. Mas é claro que a falta dele pode causar graves problemas e riscos de doença. A quantidade de sono da noite anterior vai influenciar não apenas o nível de energia da pessoa, mas também os seus sentimentos de alerta mental e capacidade de manter um nível de peso saudável. Eu sinto uma diferença enorme quando eu durmo bem e quando eu não durmo bem. Na verdade, eu sinto uma diferença não só na quantidade de sono, mas também na qualidade de sono. Amanda, eu não sei se você já se sentiu assim, mas se eu virar uma noite sem dormir, eu me sinto como se eu tivesse bêbada. É incrível como afeta o meu estado de alerta. Teve uma época que eu trabalhava no hospital, fazia plantão noturno, e era nítido, assim, quando eu ficava a noite toda trabalhando, durante o dia, eu ficava lenta, a minha cabeça ia devagar, a minha fala ficava arrastada e o nível de alerta totalmente reduzido, né? Algo que é super perigoso, inclusive para quem está dirigindo longa distância. Enfim, o sono é essencial para o nosso funcionamento, né? Nossa, Sara, eu sinto muitos sintomas, assim, quando eu não durmo bem também. Por exemplo, físicos, né? De cabeça pesada, essa sonolência, essa lentidão. E eu também tenho alguns sintomas emocionais. Então, de ficar mais irritada, às vezes de ficar mais para baixo, assim, também. Assim, eu sinto coisas que alguns sentimentos mesmo que se eu tivesse dormido bem, eu não estaria ali com aqueles pensamentos e sentimentos que são mais pesados, mais densos. Então, para mim faz total diferença dormir bem, dormir tranquila e ter uma boa qualidade tanto em tempo quanto em profundidade desse sono também. E a prioridade 5, Sara, são os hábitos que influenciam o nosso humor. E aí já o sono já entra aí junto comigo também, né? Porque o sono influencia muito o meu humor. E olha só que interessante esse ponto que eu quero trazer aqui, que dentro dos ambientes de trabalho que a gente vive atualmente, as pessoas elas buscam nos funcionários e os funcionários também buscam ser mais tolerantes, mais calmos, mais dispostos para os afazeres ali, para a rotina de trabalho. Só que a correria e a competição do dia a dia acaba gerando no nosso cérebro uma resposta de sobrevivência. E essa resposta, apesar de ser benéfica nesse curto prazo, porque deixa a gente mais ágil, mais em estado de alerta, no longo prazo, ela é super prejudicial. Por quê? Porque ela fica ali o tempo todo instigando que a gente fique desperto, alerta. Então, a gente não consegue descansar.
enquanto está realizando o trabalho. É sempre ali com medo, né? Gerando medo, gerando ansiedade, gerando alguns sentimentos de alerta. E então, Sara, ao mesmo tempo que os gestores pedem para a gente ficar mais tranquila, né? Fica mais, né, relaxada, mais tranquila, mais tolerante, o próprio ambiente estimula a gente a fazer o contrário. E olha a dificuldade. E a responsabilidade, então, de controlar o nosso cérebro instintivo e diminuir esse estresse é nossa. O que não é fácil de fazer, porque é algo que é natural do ser humano, sentir essas coisas num ambiente mais hostil, né? Só que ter esse controle é muito eficaz quando a gente fala de prevenção de doenças, prevenção de desgaste emocional. E o desgaste emocional, a gente sabe que traz várias consequências no nosso plano físico também. Uma coisa que ajuda muito nesse contexto é aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não faz parte do nosso amadurecimento, faz parte desse amadurecimento emocional. E aí algumas pessoas têm muita dificuldade em dizer não. E aí é importante a gente entender da onde que veio isso, o que trouxe esse comportamento, o quanto que isso atrapalha na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Esse dizer não é desconfortável para muitas pessoas, inclusive para mim, porque às vezes pode ser mais prático falar sim para evitar uma situação desagradável. Eu, por exemplo, sinto isso, que quando eu vou falar não, eu preciso me justificar, e aí vai causar um clima um pouco mais pesado, eu vou ter que lidar com aquele clima um pouco mais pesado ali na relação entre os colegas de trabalho, né? E só de pensar a energia que eu vou gastar para lidar com esse desconforto social ali, eu acabo dizendo sim. Mas é importante que a gente entenda o que está nos fazendo mal e o que não está, e comece a tratar isso de alguma forma, né? Observar o nosso comportamento e tentar ir ajustando dentro do que a gente acredita. Sara, e o estresse, ele tá diretamente ligado ao nosso humor, né? E quanto mais sim a gente diz, quando a gente quer dizer não, mais estresse a gente causa para nós mesmos, né? E aí, Sara, eu trago agora a minha prioridade 6, que são os hábitos relacionados aos vícios, que a gente já comentou um pouquinho antes, né? Então, fazer a mudança de hábitos relacionado à atividade física, à alimentação, por exemplo, ele tem os seus desafios, só que os comportamentos mais difíceis de mudar são aqueles que são ligados aos vícios como o cigarro e a bebida. A gente já sabe o quanto que esses vícios causam problema. Então, algumas estatísticas, como a do Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, que demonstra que os fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão do que os não fumantes, já não é novidade para ninguém. Mas a sociedade, como eu falei lá no começo da nossa conversa, incentiva a gente a praticar esses hábitos por estética ou por gerar esse sentimento de pertencimento num determinado grupo de pessoas. E até como você comentou, quando a gente vai lá na festa infantil, a gente precisa comer aquele brigadeiro, ou a gente precisa beber, né, quando a gente vai em alguma festa. E isso acaba que faz a gente se sentir excluída caso a gente não realize essas ações. Eu, por exemplo, eu não bebo nada de álcool. E quando eu vou a alguma festa, as pessoas ficam indignadas porque eu não tô bebendo. E não é só festa assim, festa grande, em lugares desconhecidos e tal. É festa, assim, até da família, sabe? Quando eu falo que eu não bebo um vinho, por exemplo, nossa, que estranho. E para não ficar ouvindo muitas vezes, né, a cada 5 minutos, o porquê que eu não tô com um copo na mão, porquê que eu não tô bebendo, quando eu vou em festa que tem mais gente, às vezes eu vou lá, compro um refrigerante, coloco num copo, só para dar aquela disfarçada de que eu tô bebendo alguma coisa.
E na realidade, eu não beberia nem aquele refrigerante, só que para mim é menos desgastante beber aquele refrigerante do que ficar ouvindo aquele papo chato o tempo inteiro de nossa, não bebe e tudo mais. Então, esse tipo de comportamento social dificulta muito a mudar esses vícios, né, Sara? Mas é importante a gente se manter firme, mesmo que seja um prazo mais longo, mais demorado, que a gente se mantenha firme na mudança desse hábito. Olha, Amanda, eu também não bebo. E essa semana eu fui numa loja barra restaurante de vinhos com umas amigas e eu bebi água. E da mesa inteira, a taça mais bonita era minha. Porque o cara trouxe uma taça linda para me servir água. Sem gás, sem gelo e sem limão. Eu fui ver as minhas amigas, eu não fui beber. E tá tudo bem, sabe? As pessoas podem olhar estranho, mas no fim das contas, todo mundo acaba aceitando que a forma como a gente é, né? Às vezes eu sinto que a gente acaba caindo em outros quase vícios, sabe? Esses quase vícios modernos que também fazem mal à nossa saúde. Como, por exemplo, ficar horas nas redes sociais, horas no celular, né? Eu acredito que no futuro próximo, a forma como a gente usa as redes sociais vai acabar sendo estudada e eu acho que as conclusões não vão ser muito positivas, não. Vamos ver. Eu queria trazer um outro parêntese aqui, que a gente está falando de mudança de hábitos e em alguns momentos a gente está citando o álcool e o cigarro. E algumas pessoas elas vão conseguir fazer isso sozinhas, outras vão precisar de um profissional, um psiquiatra ou um outro profissional. E se for o seu caso, tudo bem. Se você tiver a sensibilidade de entender que você precisa de um acompanhamento profissional, procure esse acompanhamento profissional. E olha só, entrando já nesse seu parêntese, Sara, a prioridade 7 e última que eu trago aqui é esses cuidados com o nosso emocional e psicológico, né? Então vai muito dessa nossa sensibilidade de entender quando procurar um profissional, quando não procurar, o que a gente consegue lidar com isso, os sentimentos que a gente está cultivando. Então, por exemplo, a raiva, o ódio, acaba que magoa muito a gente e quem a gente ama, quem está em volta. E um ponto que eu acho importante trazer é que perdoar não significa que a gente está ignorando o que fizeram, alguma coisa de mal que fizeram com a gente, mas é reconhecer que o mal que foi feito, ele não vai impedir a gente de ser feliz, de continuar a nossa vida, de continuar o nosso caminho. E lembrar também que a gente precisa perdoar a si mesmo, né, Sara? Eu tenho bastante dificuldade nisso, então quando eu cometo algum erro, eu fico remoendo muitas vezes esse erro, e é importante seguir em frente e entender que faz parte do processo e que tá tudo bem e que acontece e olhar para frente mesmo, né? Então, tenha em mente que nutrir rancor, né, essa mágoa, é como a gente tomar o veneno e esperar que a outra pessoa que não tomou o veneno que morra, né? É meio dramático, mas é isso. Então, é importante a gente entender que isso faz muito mal para nós mesmas. E o primeiro passo para cuidar do nosso emocional é identificar os nossos hábitos atuais que são ruins, mais uma vez, e depois é tomar algumas medidas para substituir esses hábitos, né, Sara? Então, substituir isso por comportamentos mais positivos. E aí, isso você pode fazer sozinha, se você conseguir, ou com a ajuda de uma terapeuta, de uma psicóloga, ou em grupos de mulheres, como você se sentir mais confortável em estar conduzindo essa mudança. Eu não abro mão da minha terapia. Agora eu tô fazendo a cada 15 dias, mas me ajuda muito a organizar as minhas emoções e reações. Às vezes eu não entendo as reações que eu tive, os sentimentos que eu tive diante das situações, e me ajuda muito a organizar isso. Amanda, você contou aqui do programa e dos processos de ajuste de vida que, na verdade, quando a gente se propõe a fazer um tratamento de cuidado natural, não tem como fugir da mudança do estilo de vida, né?
lá na consultoria botânica capilar, eu também faço uma etapa enorme da avaliação, entendendo os hábitos de vida e o que pode estar sendo gatilho para um corpo mais inflamado, e aí refletir no couro cabeludo inflamado, como por exemplo a dermatite, coceira, queda. Então, sempre vai muito além de mudar os produtos. A saúde do cabelo também está na saúde do corpo e dos hábitos de vida. Com certeza. E a mudança de hábitos é um processo em várias etapas. E às vezes pode demorar um pouco antes que as mudanças se tornem novos hábitos. Então, esse passinho por dia, ele é mais lento, mas no final, quando a gente olha para trás, a caminhada foi bem longa. Mas se houver persistência, né, e carinho com você mesma nesse caminho, nesse processo, com o tempo as mudanças vão se tornar parte da sua rotina e vai contribuir com certeza para melhorar a sua saúde, o seu nível de energia e o seu bem-estar. E eu quero muito agradecer a você que continuou com a gente até aqui. Se você gostou de todo esse conteúdo do episódio de hoje e quer se aprofundar, nós vamos deixar aqui embaixo o link do livro. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito. Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!